Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica. E hoje nós, na crítica surpresa, né, que eu ainda não coloquei as dicas, porém, entretanto, todavia, vamos direto à revelação, que vai ser nada de novo no front. Sim, a crítica surpresa é nada de novo no front. Então deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Se inscreve no canal. Tô chamando vocês a se inscreverem no canal. E ativar o sininho ainda para receber os avisos de que tem vídeo novo. Então vamos direto pra crítica do filme Nada de Novo no Front. Primeiramente eu tenho que parabenizar esse filme. Pra mim, esse é um dos filmes injustiçados. Porque pra mim, na minha humilde opinião, esse era o filme que deveria ter ganhado o Oscar. Sim, ele foi um dos indicados, ele ganhou vários Oscars, dentre um deles é o de melhor filme internacional. Que eu acho que, sinceramente, ele deveria ter ganhado o melhor filme, como eu já falei. E o que é, de fato, Nada de Novo no Front? Nada de Novo no Front é um filme que retrata de uma forma bem realística, se não a mais realística, de como foi a Primeira Guerra Mundial. De como de fato foi a Guerra das Trincheiras. Ou Guerra de Posição, como você quiser falar. Pra mim eu utilizo o termo Guerra das Trincheiras. E essa história, ela se baseia pelo lado alemão, tá? Pelos soldados alemães, pelo nacionalismo alemão. E ela retrata a passagem de um soldado, de um cidadão, na verdade, que quer se alistar para a guerra e de todas as etapas da guerra. E quando ele é convocado para ir no front, a gente já percebe o título do filme escancarado. Não tem nada de novo no front. Não tem nada de novo no front a não ser a morte. A morte certa. E esse filme tem 2 horas e 28 minutos. E ele retrata especificamente a morte certa. E ele retrata de uma forma bem dramática sobre isso. E ele especificamente fala sobre o final da guerra. Tá? Em 1917. Tá? Para ser bem específico, indo bem ao ponto. Para quem não sabe, a Primeira Guerra ela foi o conflito entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, que foi o estopim dela foi a morte de Francisco Ferdinando, tá? Lá nos Balcãs. E daí, por causa disso, que ele era um herdeiro do Império Austro-Húngaro, todo mundo se meteu na guerra. Tem mais motivos, obviamente. Mas se eu for explicar tudo aqui, eu vou dar uma aula de história de uns 20 minutos. E eu não quero isso. Eu quero falar sobre o filme. E falando sobre o filme em si, como eu já falei, a fotografia dele é sensacional. Tanto é que ele ganhou o Oscar de melhor fotografia, posso estar enganado. Mas ele ganhou o Oscar de melhor fotografia também. E nesse aspecto de mostrar como um cidadão alemão se torna um soldado alemão, luta lá na frente do front, ver toda aquela questão de que ele tá matando outros por generais, na verdade. Porque assim, pra quem não sabe como funciona o filme, não olhou o filme, no caso vamos ser bem mais específicos, quem não olhou o filme, assim, a guerra ela é um retrato de que generais, políticos e outros líderes se odeiam. E tipo assim, não, vamos guerrear e vamos mandar gente pra lutar por nós. Mas essa gente pra lutar por nós é criada por uma narrativa nacionalista. Tipo,
Nós temos que defender nossa pátria. Enfim, eles criam uma história para convencer outros a lutar por eles. Certo? Só que esses que estão lutando lá de verdade, eles não têm nada a ver com a situação. De verdade, eles não têm nada a ver com a situação. Seus políticos tanto se odeiam, seus líderes, generais tanto se odeiam um ao outro, vamos abrir um ringue. E vamos, tipo assim, com arma e tudo, vocês se matem. Mas não, eles vão lá e eles vão fazer exatamente o contrário. Vão mandar outros lutarem por eles. O que é bem mais punk. As guerras, elas funcionam assim. Todas as guerras funcionaram. A primeira, a segunda, inclusive guerras que ainda estão acontecendo hoje em dia. Elas funcionam desse jeito. Ah, vou mandar outras pessoas que... Ah, mas eles têm um princípio de proteger o país. Será mesmo? Eles obedecem à liderança. Mas eles não podem simplesmente discordar da liderança. Porque quem desistia no filme Nada de Novo no Front, quem desistia, quem era desertor, era morto. Em forca. Ou por tiro mesmo. Tipo, ah, tu fugiu? Vou atirar em ti. Os grandão, né, faziam isso. Generais. Enfim, patentes mais altas do exército, dos militares. E quando a gente percebe uma realidade de guerra, assim, a gente vê, de fato, uma coisa muito conexa. Isso realmente, de fato, aconteceu. Ah, mas os personagens ali tal, tá, eles criam personagens pra, de uma forma real, tipo, retratar o que aconteceu. Isso é chamado até, inclusive, de verossimilhança, tá? Próximo da realidade, mas eles criam personagens, eles criam vamos dizer, romantizam. Ah, como vão romantizar um filme de guerra? Não é nesse sentido que eu tô falando. Não vai ter, sabe, um romance no meio da guerra. Não, eles romantizam a história com outros personagens pra terem protagonismo. Entendeu? Vocês acho que entenderam minha situação. Entenderam o que eu quis dizer. E quando a gente fala especificamente de 1917, a gente fala do final da guerra. E a gente vai falar de um trem, de um vagão de trem em específico. Esse vagão de trem em específico, tá? Ele é o que vai ter as reuniões ali para fazerem tratados de paz. Que no caso, o tratado de paz vai ser o Tratado de Versalhes. Que daí, voltando para a aula de história, os Estados Unidos também vai se meter, dizendo que queria que uma paz sem vencedores, só que o Tratado de Versalhes ele vai ser justamente o contrário. O Tratado de Versalhes ele vai ser uma paz punitiva, que vão punir a Alemanha. França e Inglaterra vão punir a Alemanha. E a ideia dos Estados Unidos vai ficar de lado. Certo? E nesse trem, quando eles fazem isso, eles tentam, por diversas reuniões naquele vagão, fazer um jeito com que tudo aquilo pare. E óbvio que franceses e ingleses querem que eles se beneficiem. Óbvio que a Alemanha não quer, assim, ser punida demais. Mas no caso, vai. No caso, vai acontecer um monte de coisa. E essas consequências da paz punitiva que vão causar a Segunda Guerra Mundial também. Também, não só isso. Mas enfim, diversos outros fatores. Que eu não vou adentrar muito na história. Como eu já falei, vou adentrar o filme. E quando, tipo, eles fazem um tratado e assinam, tipo, eles têm uma data limite pra terminar. E nessa data limite, quando faltava, tipo, mais ou menos uns 15 minutos, eles ainda estavam atacando, eles ainda estavam fazendo guerra, e eles ainda, sabe? É uma coisa louca e de outro mundo. Outro detalhe importante do filme, não se apeguem aos personagens. Não se apeguem. A maioria deles vai morrer, ou vai ficar ferido, ou sei lá. Porque eles querem retratar isso. Ou eles vão ficar até loucos, porque, tipo, os soldados que sobreviviam à guerra, eles ficavam com sequelas enormes da guerra. Afinal, eles ficavam dias nas trincheiras com condições insolúveis. Insolúveis não, desculpa. Com condições precárias. Insalutares, não tinham nenhum
conforto. E, gente, é uma guerra, não vai ter conforto. E de fato, isso é nesse filme, nessa obra cinematográfica, que é uma obra cinematográfica de fato, que é uma coisa de outro mundo. Pra mim, na minha opinião, esse filme, Nada de Novo no Front, 1917 e até O Último Homem são as melhores representações de guerra que nós temos, assim, atuais. E quando eles pegam uma coisa que realmente aconteceu, eles trazem um drama pra tu se apegar a certos personagens e ver o que acontece com eles. Às vezes eles morrem até por pisar em uma mina terrestre. Às vezes eles morrem apenas com um tiro na cabeça. E aí tudo faz sentido. Não tem nada de novo no front. Aquilo não é nada de novo. Aquilo acontece toda hora. Tu vê um morrendo ali do lado, tá correndo, morreu, ó. Simplesmente morreu. O que tu vai fazer? Vai deixar o corpo dele ali por dias. Ah, mas eles não enterravam. Como é que vão enterrar no meio da guerra? Não tem, gente. Não tem. E isso é nada de novo. Não tem nada de novo. Gente, aí voltando pro elenco, a gente tem o Daniel Bru no elenco. Não sei se vocês conhecem. Daniel Bru é o mesmo que fez o Barão Zemo no UCM, né, na Marvel. A gente tem o Felix Kammerherr, que é o protagonista, né. A gente tem diversos outros aqui, atores que são que são da Alemanha, assim, atores alemães mesmo, que fizeram o papel de destaque também. E a gente tem o lema, né, fraternidade em meio à guerra. A gente tem, e a gente percebe que muitos deles, principalmente o protagonista, que é o Paul, a gente percebe que muitas vezes ele se sente mal por matar um soldado inimigo, que é inimigo, assim, conforme as guerras, que eu já expliquei por causa dos generais e tudo mais, que eles deviam se matar num ringue. Mas não, aí a gente percebe que ele se sente mal ao ver que ele matou um soldado, tipo, francês, e ele olha, assim, a foto e o cara tinha uma família. Tem uma cena bem específica que ele tem um ataque de pânico por causa disso. Eu matei um cara que tinha uma família que estava esperando ele em casa. Que mandava cartas pra ele. E aí você percebe a realidade da guerra realmente. E pode até relacionar com os dias atuais, inclusive. Aí tu percebe a realidade da guerra e fica... Por que isso realmente foi acontecer? Por egoísmo de certos líderes? Por não terem a... Cara, isso pra mim guerra é uma das piores situações. Falando realmente, pra mim, a guerra, ela toca bastante porque é o cúmulo. É o cúmulo ter guerra, sabe? E é o cúmulo isso ter acontecido. E o pior foi a segunda, tá? Em comparação ao número de mortes, em comparação ao que aconteceu principalmente com os judeus, tá? Isso realmente é um choque. Se tu for parar pra analisar, se tu for parar pra refletir sobre esse filme e ver que isso realmente aconteceu, isso é um choque. E por isso, gente, que esse filme é uma obra assim de arte. Aí vocês me perguntam, tem alguns defeitos? Tem alguns defeitos. Sabe? Tem, ele não é um filme 10 de 10. Não é um filme 10 de 10. Mas assim, de verdade mesmo, essa produção, assim, a Netflix também que produziu, gente, foi fenomenal, tá? E eu encerrando aqui com essa reflexão e tudo mais, eu encerro esse vídeo com uma nota 9.8, tá? E por isso que, gente, vocês têm que assistir esse filme pra perceber o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu lá na Primeira Guerra, tá? E o que realmente... Uma coisa que muitos professores de história falam e que a gente... E de fato é uma coisa, assim, pensamento bem crítico e uma coisa que é necessária,
é que a gente tem que saber o que aconteceu no passado, pra gente não cometer os mesmos erros no presente. E isso é muito inserido dentro do contexto desse filme. A gente tem que saber o que aconteceu pra isso não se repetir. E mesmo assim algumas coisas se repetem. E mesmo assim algumas coisas desse filme se repetem atualmente. E mesmo assim ataques terroristas acontecem, mesmo assim guerras acontecem. E isso é o foco de quanto é importante a gente saber sobre isso. Tá? E encerrando aqui, como eu já falei, uma nota 9.8. Então deixe suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevem no canal, que eu vejo vocês até o mês de maio.